Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui com mais um Pode Mergulhar, voltando na nossa segunda temporada. Eu sou o Gabriel, instrutor de mergulho. É isso aí, galera. E para começar a nossa segunda temporada, estamos aqui com o Papa da Medicina do Mergulho, Gabriel Gami, que vai trocar uma ideia boa com a gente hoje sobre medicina, sobre o mergulho. Vamos que vamos? É isso aí. Obrigado pelo convite, moçada. Maravilha, Gabriel. Se você puder se apresentar para a turma que está assistindo, contar um pouquinho da sua história. Bom, eu sou o Gabriel Gami, sou médico, especialista em medicina esportiva e atendo bastante mergulhadores, porque afinal de contas eu trabalhei com mergulho quase 40 anos. Tive a minha formação de medicina hiperbárica, hoje em dia tenho meu consultório de medicina esportiva e dentro da medicina esportiva também atendemos bastante mergulhadores. Fui instrutor de mergulho por quase 40 anos, então estava sempre bastante envolvido. E os meninos aqui até me resgataram quando eu tinha fugido do mergulho por alguns anos. É isso aí, resgatamos, levamos ele para mergulhar de novo, fizemos viagens para África, para Bahamas, enfim. Tem que mergulhar, né, meu? Você não pode parar de mergulhar. E é muito legal, porque o Gabriel ele é pioneiro praticamente do mergulho aqui no Brasil, né? Foi uma das pessoas que iniciou essa atividade. E além de médico, ele também é especialista em tubarão. Não é nosso assunto hoje, mas é muito legal que o Gabriel tem livros sobre tubarão. É verdade. Então, eu passei os últimos anos da atividade de mergulho levando as pessoas para mergulhar com tubarão. Eu sei que não é um assunto. Ainda sei que a Dive for Fun e a Aquadive vão me levar de novo para mostrar para vocês os bichanos. É uma parte fascinante do nosso mundo. Mas vamos falar de medicina. Vamos falar de medicina do mergulho. Vamos falar para o pessoal que está começando e que gosta de ouvir bastante aqui o Pode Mergulhar. Acho que é legal essa galera que está começando no mergulho entender quais são vamos dizer, o que precisa nessa parte médica para o praticante do mergulho começar. Para quem está começando a atividade, né? Bom, e nesse aspecto, as escolas de mergulho do Brasil são muito responsáveis. Então, toda a escola de mergulho aqui solicita avaliação médica para o curso de mergulho. O problema é que muitas vezes o paciente negligencia um pouco isso e ele vai no médico dele, que nunca ouviu falar de mergulho, dá lá aquela ficha que tem todas as diretrizes para o médico dar uma lida. Quando o médico lê, às vezes ele se perde com aquilo. Então é importante ele fazer o check-up, a avaliação com quem conhece a atividade. E tendo boa saúde, de uma maneira geral, não tem problema nenhum aprender a mergulhar, pelo contrário. É verdade, cara. Isso é uma coisa que acontece bastante nas escolas. Vira e mexe e a pessoa tem alguma doença, às vezes não é nada tão grave, mas vai no médico dele, como o médico não sabe nada sobre o mergulho, o que vai acontecer ou não, na dúvida, ele fala pro cara não mergulhar. Né? Isso eu sinto bastante, muitas vezes aí eu passo o seu contato, vai lá no Gabriel, conversa com ele, explica direitinho. Acontece bastante. O médico, no intuito de proteger o paciente, esquece de proteger a cabeça do paciente. O que eu falo é algo que eu mexo muito na medicina esportiva. Eu faço de tudo para provar o indivíduo para a atividade, não para reprovar. A pessoa está procurando algo por lazer, por hobby, algo que ajuda na boa saúde, ela, né? Que vai fazer bem para ela. Uhum. Então, por que eu vou reprovar aquele indivíduo? Então, eu preciso encontrar um motivo que realmente não permita que ele faça atividade. Mas, de uma maneira geral, 90 e pouco por cento das pessoas que procuram podem mergulhar sem qualquer adaptação, e algumas pessoas precisam de adaptação. Nos casos muito raros, a gente contraindica a atividade. Boa. Mas, para iniciar a nossa atividade, é necessário que o aluno que está começando o curso, ele precisa preencher uma ficha médica, um questionário colocando sim ou não lá com todas as questões que influenciam na atividade, e além disso a gente sempre pede um atestado médico, como a gente estava conversando, e quando o cara vai até o médico dele, que não conhece muito, ele acaba não liberando pelo não conhecimento disso, né? Mas isso é bacana do mergulho, que faz com que todo mundo passe por uma avaliação médica, por mais que seja bem rasa, né, com relação a tudo que pode influenciar aí a questão do mergulho, né, Gabriel? Então, aí eu tenho uma questão, Gabriel. Eu acho que o mergulhador precisa entender que ele antes de mais nada, ele é um ser humano e precisa do check-up de preferência anual, especialmente quando ele vai ficando mais velho.
Muitas vezes o indivíduo simplesmente assina e esquece que o mergulho, antes de mais nada, é uma atividade esportiva. Então existe algum grau de estamina física, você vai ter que bater perna, no mínimo. A gente precisa olhar para esse indivíduo como alguém que vai fazer não só mergulho, mas uma atividade esportiva. Afinal de contas, mergulho é esporte. Tem que fazer o check-up cardiovascular desse indivíduo, pelo menos o básico, e o check-up geral. É da maneira que eu encaro. O que acontece muitas vezes, o cara vai, por exemplo, sem demérito à especialidade, a moça vai dar o atestado para ginecologista assinar. Se é uma moça de 20 anos, o ginecologista não vai pedir um check-up cardiovascular. Ela assume que essa moça faz o check-up cardiovascular com outra pessoa. E isso fica perdido no ar. E vocês sabem, tanto quanto eu, primeiro, mortes no mergulho são raríssimas, raríssimas. Mas quase sempre elas estão ligadas, não ao mergulho, mas à doença cardiovascular. Condições escondidas que a pessoa nunca foi atrás. Que isso poderia acontecer em qualquer outra atividade. Poderia estar correndo. O problema é que se você está no mergulho, você provavelmente está numa área remota. Quão remota depende da viagem, etc. E você, enquanto está aí no Parque do Ibirapuera e tem alguma coisa, o socorro pode ser muito mais imediato. E além de estar numa área remota, você está geralmente embaixo d'água. Isso é um agravante ainda maior, né? Para algumas condições que a gente até tem que fazer adaptação para o paciente, não é que ele não possa mergulhar, mas algumas adaptações tem essa variável que precisa ser levada em conta. Você está embaixo d'água, ou você está a 200 metros do barco, não tem... Bora explicar para a galera rapidamente, apesar de todo mundo que faz o curso de mergulho entende direitinho sobre a questão da pressão que a gente está submetido debaixo d'água, né? Mas, basicamente, como a gente mergulha, quando a gente mergulha, a gente está em outro ambiente, né? A gente depende do equipamento para respirar. E a gente também está submetido à pressão do ambiente da água, né? E quando a gente pensa, então, sobre algum possível problema, a gente tem essa questão também do ambiente, né? E sobre a absorção de nitrogênio e tudo mais. O que você avalia quando a pessoa vai começar o mergulho quanto a isso? Fala um pouco sobre essa questão da pressão aí. Então, a pressão diretamente influencia muito mais os espaços aéreos, nariz, o ouvido médio, seios da face. Isso costuma ser, de certa maneira, um calo no meu sapato, porque se o indivíduo não equaliza bem, vocês sabem melhor que eu, ele não vai mergulhar bem. Então a gente tem que ficar de olho nessa parte otorrinolaringológica. A parte de doença descompressiva, esses outros riscos, são vocês, instrutores, que vão orientar muito melhor. Eu sempre mitigo o risco, mas, de uma maneira geral, tirando certas condições que podem aumentar o risco, o indivíduo não tem risco importante de doença descompressiva. No mergulho esportivo, não descompressivo, que é o que a gente faz, a maioria das pessoas fazem, o risco é muito baixo. Boa. Então, a gente se preocupa muito pouco com isso. Aí tem uma questão, não sei se vocês querem falar do assunto agora ou para frente, que é o tal do foramen oval patente. Eu acho que a gente pode entrar nesse assunto, que é uma coisa interessante, que a galera tem bastante dúvida, mas vamos... Daqui a pouco. Exatamente. O que você havia comentado sobre fazer o check-up com regularidade do mergulhador, que é uma coisa interessante, né? Porque o mergulho, o esporte do mergulho, ele não é um esporte de competição, não é uma coisa de alta intensidade, né? É um esporte de contemplação. E uma pessoa, a partir dos 10 anos de idade, já pode praticar, até mesmo uma pessoa já com a idade avançada consegue fazer a prática desse esporte, e uma série de biotipos, uma variedade muito grande que pode estar... A pessoa não precisa ser um grande atleta para mergulhar, essa ideia, né? Exatamente, né? Pode, né, ser um pouquinho mais gordinho, mais alto, mais baixo, né? Todos os biotipos se encaixam na atividade do mergulho recreativo. Eu acho que né? Aí vem a importância do que o Gabriel comentou, de sempre estar... Claro. Se policiando, tomando cuidado, fazendo os seus check-ups anuais. Pois é, isso é pior. Não é que é pior. Isso a pessoa precisa prestar atenção, especialmente quando ela vai ficando mais velha. E olha aí, eu tenho 63 anos e eu mergulho, quer dizer, sem limitações. Mas como está a minha saúde cardiovascular? Como estão as outras coisas? E o pessoal precisa entender isso, o mergulhador está envelhecendo. Vocês sabem também muito bem que você não tem alunos de 15 anos com muita frequência, você tem muito mais de 40, de 50 e assim por diante. Quer dizer, o mergulho é uma atividade bastante inclusiva do ponto de vista de idade
e de grau de treinamento. Você não vê atletas, até existe atleta mergulhando, mas você vê a pessoa que faz só uma caminhadinha no fim de semana ou nem isso, ela vai mergulhar. Aí você vai ligar pro Gabriel para convidar ele para mergulhar e tá subindo a montanha lá. Beleza, hein? Mas falando nesses atletas de final de semana, o que você acha que pode complementar o mergulho? Que outras atividades você acha que o mergulhador pode desenvolver para que ele tenha um ganho de performance, um ganho de conforto durante a atividade? Você tem alguma ideia do... Perfeito. Aí, Gabriel, a gente tem que olhar também, tem que tentar individualizar cada pessoa. Fazer atividade física é fato. É fundamental, né? Faz bem, é capital. Se eu fosse considerar só respiração e consumo, que muito mergulhador se preocupa, a natação é uma excelente atividade. Mas ela também, você pega pessoas que têm problema no ombro, a natação pode não ser o melhor. E ela não é o maior aeróbico. Existem, se a pessoa está querendo perder peso, que é um controle de peso, então a corrida, outras atividades físicas, até uma caminhada forte. Mas, antes de mais nada, todo mundo precisa pensar, para fazer alguma atividade física, precisa do fortalecimento, que também pode ser conseguido de uma série de maneiras. Musculação, treinamento funcional, pilates. O freguês pode escolher da maneira dele, mas imagine que você eventualmente vai estar com 15 quilos nas suas costas, que é o cilindro mais o equipamento de mergulho recreativo, fora o cinto de lastro. E uma queixa comum de mergulhador é dor nas costas. Por que será? Talvez porque não esteja com a musculatura do centro do corpo, do core, pronta para aguentar essa carga. É óbvio que tem adaptação, em certos ambientes ele pode se equipar na água, em outros não. Então é um pouquinho de tudo. Tudo ajuda. Mas os esportes aeróbios, seja corrida, seja... não quero ir na academia. Faz transporte, faz bicicleta ergométrica, o que você quiser. Ou a natação e mais um exercício de fortalecimento vão ajudar bastante. Agora, para mergulhar bem, eu preciso mergulhar. Não adianta achar que... de novo, evoluir no seu treinamento. Então, procurar a educação continuada e mergulhar. Porque senão eu não tenho como emular, eu não tenho como imitar o mergulho nos gestos de atividade esportiva. Tem exercícios que vão ajudar, mas nada como mergulho na prática, né? Nada como mergulho. Não vai ficar colocando a culpa no equipamento, né? Como você falou, tem musculatura envolvida durante a atividade, né? Sim, não tem dúvida. O indivíduo precisa fazer um pouco de fortalecimento. Qual é a escolha do freguês? Legal. E eu ia te perguntar uma outra coisa, com relação ao check-up anual que você comentou. Você acha que tem algum exame específico que precisa ser incluído na rotina do mergulhador, pensado nisso pro mergulho? Então, porque o check-up geral muitas pessoas fazem, mas com esse foco para a prática do mergulho, alguma coisa especificamente assim que precisaria ser colocado? Então, na minha ótica, que é diferente da maioria dos médicos, o médico do esporte, de uma maneira geral, ele pede para uma pessoa mais jovem um eletrocardiograma de repouso, um ecocardiograma convencional, e aí o perfil metabólico sanguíneo baseado no que ele vê no exame clínico. Se não, e isso infelizmente acontece, o nego já pede os exames, como alguém por aqui andou fazendo, e depois vai no consultório. E aí, eventualmente, tudo bem, mas eventualmente você vai ter que pedir coisa a mais, perdeu a viagem. Prefiro sempre examinar primeiro. A questão que pega muito no mergulho é a história do tal foramen oval patente. Qual é disso, que foi uma pergunta que mandaram aqui pra gente. O que é o foramen oval patente? Na vida fetal, quando você está dentro do útero da mãe, os átrios se comunicam e os ventrículos também. Então você tem uma circulação muito diferente. Quando você nasce, imediatamente os ventrículos, a comunicação que tem entre eles se fecha, e no átrio também. Porém, descobriu-se que 25% das pessoas, ou seja, se estivéssemos 4 aqui, um de nós provavelmente teríamos essa comunicação entre os átrios, às vezes reabre. E é intermitente, tem momentos que aquilo abre, tem momentos que aquilo não. O que é sabido é que, se você pegar todos os indivíduos que têm doença descompressiva, existe uma prevalência maior de foramen oval patente. Mas daí, para estar pedindo a pesquisa do foramen oval patente
que começa desde um ecocardiograma, que é um exame muito simples de imagem, mas onde tem que injetar microbolhas na circulação venosa, não tem risco nenhum, essas microbolhas acabam sendo eliminadas sem consequência, até um exame mais complexo, que tem que fazer uma endoscopia no indivíduo e fazer um ecocardiograma por dentro do coração. Eu, de rotina, não peço a microbolha, porque a incidência de doença descompressiva é tão baixa no mergulho recreacional que eu não vejo sentido. Aí, imagina, em cada 4 eu vou achar em 1. Outro dia foi no meu consultório uma moça chorando, porque o médico nutrôlogo dela desconfiou, porque a imagem do ecocardiograma dela tinha... minto, nada disso. Ele simplesmente, ela falou que era mergulhador, ele mandou fazer um ecocardiograma de cara transesofágico, que envolve a endoscopia, envolve invasivo, a pessoa ser anestesiada, um exame mais invasivo, e descobriu que ela tem um foramen oval. Ela chegou no consultório chorando. Estou falando de uma moça que tem 400 mergulhos e nunca teve um episódio de doença descompressiva. Mas ela tinha mesmo? Ela tem o foramen oval. Mas nunca teve problema nenhum, pronto. Eu falei, peraí, você tem 400 mergulhos. A chance de você passar da minha porta para dentro e ter foramen oval era 1 em cada 4 pacientes. E eu não saio pesquisando por aí. Vamos agora, já que você foi atrás, agora tem que fazer mais um exame só para te deixar tranquila, que isso não tenha consequências não só para a sua vida de mergulho, como para a sua vida no dia a dia. Forames ovais muito grandes podem dar outras coisas que não acidentes de mergulho. Sim, na vida da pessoa como esportista em si, né? Como esportista, como vida geral. A pessoa pode ter um fenômeno, alguma embolia, alguma trombose, isso pode cruzar para o lado arterial e dar uma embolia cerebral. Mas é muito raro. Então, e no caso dela, particularmente, eu dei pouca bola, mas já que ela foi atrás, a gente tem que investigar direito. E quanto maior for o forame, maior a probabilidade de isso apresentar uma doença descompressiva durante o mergulho, né? Aí sim, o foramen grande, com grande passagem de bolhas, a gente tem que quantificar isso, e esse teste dela não foi tão bem feito assim. Viram o foramen, mas não quantificaram, aí me quebra as pernas. Qual é a chance dela ter no mergulho? Então eu vou pedir agora, parecido o Doppler transcraniano, aí a gente vai olhar quanto de bolhas está passando para o cérebro, aí é outra história. Se tiver bolha passando para o cérebro, é outra conversa. E temos uma boa notícia para os mergulhadores, né? Se a pessoa descobre que tem o forame, você consegue resolver isso e voltar a ter uma vida normal de mergulho. Tapar o buraco. Né? Dá para tapar o buraco, não? Então, descobre se tem um forame importante. Se não for importante, eu conheço até cardiologista que tem forame, ficou chocado no começo quando encontrou, e depois decidiu voltar a mergulhar sem fechar o foramen. Agora, tem casos que a gente realmente precisa fechar um procedimento muito simples, feito por cateterismo. Depois de 6 meses, a pessoa está liberada para a vida normal completa. Nós conhecemos alguns mergulhadores que fizeram e fecharam e seguem mergulhando. É que eu sempre me proponho a fazer, ajudar a pessoa a tomar essa decisão. Quando precisa, quando não precisa. Acho que vai muito de cada pessoa, né? Porque se ele pratica muitos mergulhos recreativos, né? Dentro dos limites ali, mas sem extrapolar e ir para o mergulho técnico. Mas aí, Zé Gu, precisa considerar também o que as pessoas entendem com mergulho recreativo tranquilo. Tem um paciente que foi toda hora para Recife fazer mergulhos recreativos a 30 metros. 2, 3 por dia, e obviamente numa dessas viagens teve, e depois teve de novo. Ele não é tão recreativo como você está pensando. Mas não é. Talvez a escolha de gases não esteja adequada. Enfim, esse é o paciente que eu vou aconselhar a fechar o foramen. Boa. E, em resumo, muita gente tem um forame e vai viver a vida inteira e não vai nem saber que tem. Vai mergulhar a vida inteira sem ter nada. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui fazer um outro procedimento cardíaco em mim, por causa de arritmia, excesso de atividade esportiva. Meninos aprendam a dosar a atividade, e o cara, no meio do exame, eu estou passando pelo seu foramen. Eu, que foramen? Ô, louco. Não, se você não tinha, agora você tem, que eu acabei de cutucar lá e abrir. Falei, cara, não faça isso, eu sou mergulhador. 40 anos mergulhando. Não, ele falou, não, cicatriza depois de algumas semanas. Porra, sacanagem isso aí. Enfim, já mergulhei de novo, não aconteceu nada. Estão tentando te aposentar, hein, Gabriel? Não. Legal, isso é uma questão interessante, né, que vem à tona aí cada vez mais. Eu acho que também por conta
da maior prática de mergulhos descompressivos, né? Sim, o mergulho técnico tem que ter uma visão um pouquinho diferente do médico e do mergulhador. Precisa ser mais cuidadoso. Se eu acho que o mergulhador esportivo devia fazer o check-up anual, o técnico nem se fala. Mas eles não fazem. Mas faz todo sentido. Porque, afinal, o mergulhador técnico é um cara que mergulha muito mais. Não, e a demanda física, além da demanda descompressiva, a demanda física é muito maior. E você leva teu organismo a um extremo muito maior com relação à exposição a altas pressões, enfim. E eu ia te perguntar uma coisa, mas me fugiu. Vou lembrar e já te pergunto. Eu ia falar, então eu lembrei de uma coisa aqui. Voltando um pouquinho no começo da nossa conversa, para quem vai começar o mergulho, existe alguma condição médica extremamente proibitiva, né? Já que a gente falou que é super seguro, o mergulho, né, é muito difícil alguém não poder mergulhar, né? Todo mundo hoje, a partir dos 10 anos de idade, pode começar o mergulho, mas por curiosidade aí, alguma coisa médica que, não, sujeito tem tal coisa, então não vai para baixo d'água. Então, antigamente, tinham 3 coisas, além de outros problemas que são mais incomuns na população, então não adianta a gente ficar falando, porque é tão incomum que a pessoa não vai tentar mergulhar sem procurar um médico. Mas diabetes, asma e epilepsia. Diabetes, de certa maneira, a gente resolveu a equação da mesma maneira que a gente resolveu para as outras atividades esportivas. O diabético que não tenha complicações tardias do diabético, aí é outra história. Você tem que pensar, o diabético que tem doença coronária por causa do diabetes, ele tem outro risco. Mas um diabético controlado, cujas complicações tardias não têm ou estão muito sob controle, pode mergulhar da mesma maneira que ele pode fazer atividade física, mas ele tem que ser um cara educado para a doença, para a condição dele. Então dar uma olhada na glicemia dele, no açúcar dele antes da atividade, se tiver abaixo de 150, atrasar aquela atividade, não confundam glicemia durante o dia com a de jejum. De jejum abaixo de 100, mas não é para o diabético. Do diabético a gente quer um pouco mais. Porque o diabético, especialmente aquele que ainda produz insulina, pode de repente produzir na hora que não deve. E o grande perigo para o diabetes é baixar o açúcar na atividade. E a gente já sabe que baixa na atividade esportiva e no mergulho. Em qualquer atividade. Só que no mergulho não é tão simples você ficar tomando um sachêzinho de glicose embaixo d'água. Então o indivíduo, a preferência é comer antes da atividade e olhar a glicemia. Então, uma vez que a gente conversa com o diabético e com o esportista em geral, vai muito bem. Pode ainda ter hipoglicemia, baixa de açúcar, mas aí ele é orientado a levar sempre um açúcar de resgate. Depois eu sempre peço para o instrutor treiná-lo como tomar o líquido embaixo d'água, e fora d'água é bem mais tranquilo, mas ele tem que ter com ele, se ele pretende tomar. Porque a hipoglicemia pode vir na água. Legal, bacana. O asmático precisa estar controlado, sem crise, a gente tem que fazer avaliação funcional pulmonar, e uma vez bem tratado, ele também tem uma crise, ele vai ter que ficar um tempo, alguns meses sem mergulhar, até normalizar a condição. E o epilético que é medicado não pode mergulhar, pelo risco dele ter uma convulsão embaixo d'água e o risco de afogamento. Tem outras condições, mas essas condições são muito específicas. E o cara não pode fazer esporte, é óbvio que ele não pode mergulhar. Sim, qualquer outro esporte. O cara que está com a artéria coronária entupida e tem dor no peito, não foi tratado, ele não pode mergulhar. Foi tratado, já não tem mais nada, tem boa função cardíaca, uma vez feitos os testes, ele pode mergulhar. Basicamente, se o indivíduo está preparado para praticar qualquer atividade física no geral, também vai poder mergulhar com segurança, né? Totalmente. Tem condições otorrinolaringológicas que impedem por causa do local. Direto, o cara com o tímpano perfurado, enquanto não resolver isso, não vai mergulhar. O cara que tem sinusopatia crônica, desvio de septo muito grande, às vezes tem que aconselhar, meu amigo, isso está uma tortura para você, vai operar e aí você volta para mergulhar sem problemas. Então tem condições que não são nem graves para a saúde, mas complicam a vida do mergulhador. Então, talvez sobre o mergulho técnico, a gente precisa considerar um exame mais apurado e olhar melhor o condicionamento físico do mergulhador. Vocês sabem que a demanda é muito alta. Só o fato de você carregar, colocar um rebreather com todo o equipamento nas costas, ou mesmo, Gabriel, mas eu me equipo na água, os cilindros eu ponho na água, legal, hoje com os rebreathers mais modernos, você tem os sistemas de side mount para rebreather e tal, não sei o quê, mas mesmo assim, o arrasto da sua natação é muito maior.
Você está carregando um cacho de uva com você. Sim, a demanda física desse mergulhador vai ser infinitamente maior do que de um mergulhador recreacional. E curiosamente eu vejo muito menos mergulhador, tudo bem, tem muito menos mergulhador técnico, mas eu não vejo eles comparecendo para o check-up. E eu vejo os recreacionais. Já fica o puxão de orelha aí. Puxão de orelha. Acho que os mergulhadores técnicos e também, se os mergulhadores até hoje não fizeram check-up, antes da sua próxima viagem, principalmente numa viagem de mergulho fora do país, uma viagem que você faça uma expedição, né, um live aboard, acho que é importante a pessoa estar bem preparada, né? Zegu, você falou um negócio importante. Você vai para um live aboard, você não fez check-up, e você vai ter um negócio que não é grave, mas vai te estragar a viagem, uma cólica renal. Você está com cálculo renal que resolveu entupir. Que teria sido visto no ultrassom de abdômen, e você está lá naquela viagem maravilhosa para as Galápagos que você sonhou, e você está pelo menos 36, 40 horas de um hospital. E agora, José, você está frito. Sim, você está frito, vai perder a viagem e ainda corre o risco de acabar com a viagem de todo mundo, né? Exato, e não pensem que não acontece, porque acontece. Lembra uma viagem nossa de Galápagos há uns anos atrás, teve uma passageira também, que por sorte foi no primeiro dia de viagem, ela teve uma crise de pedra nos rins e foi desembarcada a tempo. Imagina se a gente está a 20 horas de navegação. Não, ia estragar a viagem dos outros, ia sofrer uma barbaridade, e tudo isso podia ser prevenido facilmente com um bom check-up. Evitado, né? É uma coisa que a gente precisa criar essa cultura nos mergulhadores, né? De poder fazer os exames, os check-ups anuais. Se vai fazer uma viagem específica, que é a viagem da vida, pô, ir lá e dar uma olhada para ver se está tudo legal, para não correr o risco de ser pego de surpresa. Os próprios instrutores criarem essa demanda, né, com seus alunos, para que eles façam isso periodicamente. É isso aí. É o dia a dia, gente. O indivíduo deve fazer seu check-up anual. Quantos problemas não seriam evitados se as pessoas... Não é só no mergulho. É legal que a atividade do mergulho, como os praticantes aprendem a verificar equipamento, a verificar as condições locais, a verificar uma série de coisas super importantes que organizam, né, a sua vida como praticante, aproveita agora e também vai fazer o check-up aí, né? Vai no dentista, porque é uma coisa muito menos grave, mas que pode arrasar a sua viagem. Faça o seu check-up odontológico também. Lembrei de uma coisa aqui, que semana passada o pessoal entrou num debate sobre banho quente depois do mergulho, cara. Dá o seu parecer médico então, sobre isso, cara. Anos atrás, se você pegasse o manual de avançado de uma das maiores certificadoras, estava escrito lá que banho quente era um fator de risco para doença descompressível, porque o banho quente causa uma vasodilatação, dilata os vasos periféricos, então vai sangue a mais para a pele e teoricamente poderia causar doença descompressiva. Essa era uma desculpa para não tomar banho, então. Mergulha. É muito mais uma desculpa do que a capacidade de alterar o off-gassing, a eliminação do gás do mergulhador. O que a gente sabe de coisas que alteram a circulação e que você precisa realmente ficar atento é a hidratação, principalmente. A hidratação, frio durante o mergulho, muito frio durante o mergulho. Aí o contrário, você vai ter vasoconstrição e durante o mergulho você não está fazendo a eliminação do gás inerte adequadamente, porque o sangue saiu todo da pele e tecido subcutâneo. Então você pode acabar terminando o mergulho com mais reserva de gás no tecido subcutâneo e se estrepar com isso depois. E já adiantando aí, que poderiam perguntar, o Gabriel falou tecido subcutâneo e falou de gordura. Então, será que o indivíduo que está acima do peso é fator de risco para doença descompressiva? Não. O indivíduo que ganhou o peso bruscamente pode ser porque muda a dinâmica respiratória, está mais cansado, pode absorver mais gás no mergulho. Mas o indivíduo que está sempre naquela toada lá, a priori não é um fator de risco. Boa. Então a questão do chuveiro também entrou por água abaixo. É tanto que tem barco live-aboard. Isso que eu ia falar. É a primeira vez também sou filho de Deus, também gosto. Vou no barco live-aboard, terminou o mergulho, está morrendo de frio. A primeira coisa. Na hidromassagem. Na jacuzzi, né? Puta, delícia, cara. Não é um fator de risco. E com relação coisas que acontecem no mergulho, né? Geralmente alguns incidentes que acontecem no mergulho não tem nada a ver com o mergulho, né? Quando a pessoa acaba passando mais tempo que deveria no sol, acaba tendo uma insolação, muitas vezes o enjoo também. O que você pode falar pra gente sobre... Enjoo é outro calo que eu tenho no sapato.
E a cinetose é o que é essa hipersensibilidade labiríntica ao movimento. A gente tem 3 tipos de pessoas que quase não têm, as que são moderadas, que vão acabar enjoando numa condição muito ruim, e as que enjoam só de olhar para o mar. A melhor maneira, além daqueles gestos, não fazer tarefas quando você está navegando, não ler um livro quando você está navegando, olhar, mas isso é muito chato, você fazer uma viagem fazendo isso. E lembrando que a adaptação, especialmente se você está num barco de uma semana, ela vai ocorrer durante os dias, mas não nos primeiros dias. E mesmo assim, você pega um mar em fúria na volta, tudo vai por água abaixo. Então, tem que procurar, aquele indivíduo que é muito sensível tem que procurar a medicação adequada. O dia que eu descobrir a medicação perfeita para todos, eu vou ganhar o Oscar. Oscar não, o Prêmio Nobel da Medicina. Então, a gente procura olhar qual medicação se adapta melhor para aquele indivíduo, para que ele possa ter a atividade dele sem se atrapalhar. E é isso aí, é muito pessoal, né, cara? Super pessoal. E uma coisa muito comum que acontece com a gente, como instrutor de mergulho, é o aluno perguntando, pô, mas o que eu tomo pro enjoo? E, pô, nossa resposta é sempre, Fala com o Gabriel. Hoje mesmo. Fala com o Gabriel Gama, pergunta pro teu médico, que já conhece teu histórico médico, já sabe como as coisas funcionam no teu organismo, para te indicar, né? Mas mas aí não é puxando sardinha, falar com o médico que entenda de cinetose, porque eu já vi dando Plasil. E nada contra o remédio, mas o Plasil vai atuar em outro mecanismo. Ele não vai prevenir o enjoo de jeito nenhum. Ele talvez impeça o indivíduo de vomitar. Mas tem uma série de efeitos colaterais perigosos com essa medicação que precisam ser mitigados. Então, ele não é para isso. Então, o enjoo de origem labiríntica tem outras medicações que você pode utilizar. E o uso de medicação, alguma em específico que possa fazer com que o indivíduo não possa mergulhar? Tem alguma coisa? Obviamente, várias não devem poder, mas alguma de uso mais recorrente das pessoas, algo do gênero? Então, uma medicação que a gente tem que tomar cuidado são todos os psicotrópicos, as medicações de uso psiquiátrico, podem potencializar a embriaguez das profundezas. E você primeiro precisa perguntar qual é a causa, por que o indivíduo está tomando aquilo. Então, sempre que alguém me fala, você tem quem prescreveu. Eu posso conversar com o seu psiquiatra. Tá. Por exemplo, a depressão é a doença do século, mas eu não contraindico, pelo contrário, acho que mergulho é terapia para depressão. Mas precisa saber como o indivíduo está, que medicação ele está tomando, assim por diante. Claro. Então essas são algumas que a gente precisa tomar cuidado. Embriaguez das profundezas, para quem não sabe, é a famosa narcose por nitrogênio. Uma medicação que é um problema com a narcose com nitrogênio são os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores são medicações que agem na potência, diminuindo a potência do coração. Elas são antiarrítmicas para quem tem arritmia cardíaca, eram usadas antigamente para a hipertensão, a pressão arterial elevada é uma doença super prevalente na população, que pode ser tratada de várias formas. E frequentemente você acha algum médico mais antigo que prescreveu beta-bloqueador e às vezes você precisa trocar a medicação, senão esse sujeito pode ter narcose ou embriaguez em profundidades bem menores. Ou até na superfície, né? Isso aí já é outra história. Mas uma questão que está super em pauta aí, agora que nós passamos por um período de pandemia, da Covid, né? Todo mundo pergunta, mas eu tive Covid, eu fiquei mal assim, fiquei mal assado, ninguém sabe direito, né, os sinais e sintomas que cada um teve, se pode, se não pode mergulhar, até quando. Fala um pouquinho aí sobre a Covid e o mergulho. Excelente pergunta. Isso virou outro calo no meu sapato e tudo começou com um estudo austríaco, onde o cara mencionou que 6 pacientes com Covid leve ou moderada tiveram alterações pulmonares incompatíveis com o mergulho do ponto de vista agudo. Primeiro, estudar 6 pessoas é nada. No mundo médico é estudar ninguém. Mas 6 pessoas com Covid moderada que foram internados, se forem internados, não é Covid moderada, é Covid mais sério. E uma coisa que eu gostaria que a gente desse um passo atrás, a Covid, além dos problemas de coagulação, etc., era principalmente uma pneumonia. E desde quando você pode liberar alguém que teve uma pneumonia para mergulhar imediatamente? Então fizeram uma celeuma com esse artigo, e eu vi desde pessoas que testaram positivo para Covid e nada além disso, que me ligavam chorando.
não posso mais mergulhar. Não, calma. Vem aqui, vamos examinar. Não, eu quero uma tomografia. Legal. Se a tomografia fosse um exame sem efeito colateral, ótimo, vamos fazer tomografia para todo mundo. Passa aí. Tomografia é uma radiação maior do que um raio-x. Então, a gente precisa moderar nos exames. Então, se o indivíduo teve um quadro realmente de pneumonia viral por Covid, aí a tomografia está indicada. Aí o cara quer uma tomografia daqui a 2 meses. Eu falo, além de eu estar fritando você com irradiação, você vai ficar frustrado, porque a tua imagem vai mudar muito pouco em 2 meses. Tem outros exames clínicos que a gente pode fazer para mitigar o risco de e você poder voltar a mergulhar. Então, talvez ele nem vá pedir uma tomografia no futuro, mas a turma queria tomografia. Então, sim, a Covid, para quem teve uma pneumonia importante, a gente precisa olhar com uma lupa, mas quem não teve nem pneumonia... Quem testou positivo... Testou positivo, passou, teve um resfriadinho, isso. Foi orientada por um médico, até logo. Voltou para a atividade física, não está cansado, está podendo fazer atividade... Ah, não, mas eu estou cansado, eu estou morrendo, eu não sei o quê, peraí. Então vem, volta a conversar com o médico, ele vai fazer os exames necessários. Está levando a vida normal, está fazendo atividade física, vai mergulhar e ser feliz. Está liberado. Boa. Isso aí. Mas teve bastante. Imagino que... Imagina, porque foi novo para todo mundo, né, Gabriel? Então, ninguém sabia muito, né, as consequências disso. Foi uma preocupação então, geral. Existe a realidade e existe o pânico, Gabiru. A realidade... quando o indivíduo tem uma pneumonia, é uma pneumonia. Isso precisa ser tratado como tal, com muito cuidado. Agora, quando você não teve nada, houve muito exagero também. Para mim, eu recebi os pacientes, mas nego que não tinha absolutamente nada. Eu falei, já que você está aqui, vamos aproveitar e fazer seu check-up. E numa dessas eu salvei uns 3 pescoços aí de outras coisas. Aí, boa. Um com doença coronária escondida, outro com não sei o que. Acabou que foi uma boa desculpa para ele. Acabou sendo uma boa desculpa para o check-up. Fica o alerta para as pessoas que estão preocupadas com Covid. Tem outras vacinas que você precisa considerar mais importantes. A gripe, vacinação anual. Todo mundo questionou minha postura sobre vacinas e aqui não cabe. Eu nunca fui contra vacinas, eu fui pediatra, minha primeira formação, eu sei a importância da vacina. Saiu a nova cepa da vacina de gripe, catei minha filha, foi chorando, vai tomar vacina. A gripe pode ser muito mais séria que a Covid, tem episódios de gripe aí, e é uma vacina segura, super mais testada que a vacina da Covid. E o pessoal, não vou tomar vacina de gripe, porque dá gripe, não. É uma vacina de vírus inativo e não dá gripe. Simplesmente é uma coincidência você ter tomado e você ainda não estava imune e você cai doente 3 dias depois, porque a imunidade da vacina vem 10, 15 dias depois. Uma vacina praticamente obrigatória, isso aqui não tem nada a ver com a condição da pessoa, mas a vacina da febre amarela para o mergulhador é uma coisa quase mandatória, né? Porque quase todos os lugares que a gente costuma viajar para mergulhar para fora do Brasil é exigida essa vacina. Então todo mundo tem que ter no passaportezinho ali. E um cuidado com essa vacina. Primeiro precisa de 10 dias. Sim. Sim. Depois ela dá um mal-estarzinho de 2, 3 dias. Pode dar. Por acaso, hoje eu recebi uma ligação de um paciente que não tinha tomado vacina de febre amarela. Estava indo embarcar. Estava para embarcar nas Bahamas. Rodou. Putz, perdeu a viagem. Esqueci de avisar. Então, lembra do checklist, conversar com a sua escola de mergulho, ver qual é o protocolo para viagem. E vacina de febre amarela, a não ser que você tenha uma contraindicação, e aí você precisa de uma carta do médico, eu sou alérgico ao veículo da vacina, que em geral usa ovo e tal, eu não posso tomar essa vacina. Aí você é liberado, mas chegar de gaiato no aeroporto, você vai se estrepar. E atualmente a vacina de febre amarela ela não tem mais validade, né? É lifetime, né? Para sempre. Antes era 10 anos, hoje é válida uma vez que você tomou, tem lá seu... Fica feito, né? A sua carteira internacional, deixa junto com seus documentos, tá resolvido. Tá resolvido. É importante o indivíduo que vai para um lugar que ele não saiba, pregar toda a informação e procurar o médico dele e conversar. Se o médico dele não entende, a gente entende, tem os outros especialistas em medicina do viajante, especialmente para o cara vai para algum lugar, Papua Nova Guiné, onde tem o risco de malária, tem lugar, vai para a Amazônia, você precisa saber se tem o risco
que você precisa levar, o que você tem que fazer, assim por diante. Principalmente quando você está indo para um lugar remoto, né? A gente já teve um amigo mergulhador que pegou leishmaniose no México. Então a gente está sujeito a se expor coisas que na cidade grande não teria, né? Mas não sabia até pegar. Não sabia até pegar. Bom, legal, essa indicação, acho que essa cultura que a gente tem que colocar nos mergulhadores de visitar os médicos, acho que é importante. Mas vamos pensar aqui então no praticante que está fazendo os seus exames de rotina, a sua consulta. De quanto em quanto tempo seria o ideal? Todo ano, a cada 2 anos? Como então, é que seria eu acho que o check-up, e não é check-up para o mergulho, é um check-up geral anual. Se o indivíduo é mergulhador, ele está fazendo comigo, ele vai ter um check-up anual e, obviamente, com os olhos, eu vou examinar o ouvido dele, vai ter alguma coisa adicional para o mergulho e para a atividade física. Todo esportista, tudo bem, eu recebi muitas crianças de um projeto aí que ligado às escolas, então só mandavam para a gente quando tinha alguma criança colocava algum sinal de alerta. Como esse era um programa internacional, elas não vinham para a gente enquanto não tinha sinal de alerta, e aí a gente liberava ou não baseado no sinal de alerta. Mas eu acho que o check-up anual está mais do que suficiente. A pessoa tem que entender que isso é para o bem dela, não é só para o mergulho. Para o mergulho ela vai o mergulho já vai fazer bem para ela. Transtornos para ela e para os outros que estão junto na viagem. Mas, não, mas o mais importante é o bem-estar da pessoa, né? Para a saúde da pessoa, para que ela tenha uma vida saudável, geral. Longa. Exatamente. E fazer o mergulho, lembrar que o mergulho é lazer, é diversão, é esporte também, mas ele é lazer. Então faça disso lazer, não faça disso um inferno. Né? Claro, tem que ser bom, tem que ser positivo, feliz, né? É isso aí. Por isso que estamos aqui, trazendo boas informações para os mergulhadores e mergulhadoras, para que a galera possa praticar com mais segurança e poder curtir mais, né? E falar sobre a medicina do mergulho é um assunto muito vasto, né, Gabriel? A gente está dando uma pinceladinha no básico, nas principais dúvidas da galera. A gente podia entrar aqui sobre tratamentos em câmara hiperbárica e tudo mais, mas acho que não é o momento, não? Vocês que sabem, é só saber que toda viagem de mergulho vai ter um protocolo. Uma viagem séria tem um protocolo. O indivíduo que está fazendo a formação profissional do mergulho, logo no curso de Dive Master, de guia de mergulho, ele tem que entregar aquele planejamento de emergência, onde é uma das coisas que eles têm que listar. Câmara, hospital mais próximo, embora seja raríssima a possibilidade de você usar. Oxigênio de emergência. Né? Oxigênio de emergência nem se fala, tem que estar a bordo. Então os profissionais de mergulho estão bastante habilitados para orientar numa eventual emergência. Mas o tratamento em câmara para outras condições é muito mais comum que para o mergulho, felizmente. Felizmente. E falando sobre isso, uma coisa importante também que a gente sempre frisa, principalmente nas viagens internacionais, é que o mergulhador tenha um seguro específico de mergulho, né, Gabriel? Porque só o plano de saúde, o seguro de viagem dele, se tiver algum incidente relacionado ao esporte de aventura, não vai estar sendo coberto, né? Então você precisa sempre ter um seguro específico para isso. É barato pelo risco que você corre de deixar uma fortuna. Na verdade, tem embarcação de mergulho que não vai nem permitir você entrar se você não apresentar uma apólice de seguro para acidentes de mergulho, é específica. Além de tudo, esses seguros normalmente estão ligados a seguro de viagem quando você estiver fora do seu país. Então, são coisas fundamentais. É aquilo. Uma besteirinha, o indivíduo pode ter uma dor articular, por exemplo, não relacionada ao mergulho, mas até descobrir que tomada não é focinho de porco, o cara vai se estrepar, vai fazer uma sessão em câmara, vai custar uns $5.000, e ele vai ver como era barato ter feito o seguro de acidente. E acho que aí, Gabriel, complementando, o mergulhador tem sempre que pensar na educação continuada. Eu falo, para mim o indivíduo precisa chegar ao nível de mergulhador de resgate. E depois é gosto do freguês. Cada um escolhe a especialidade que quer. Mas diferencia muitos os mergulhadores, além do seu melhor conhecimento, em se tornar um mergulhador mais seguro para si mesmo e para os outros. Sim, exatamente. É imprescindível que ele tenha e treine melhor o auto-resgate para depois pensar em conseguir ajudar alguém também, né, numa situação de emergência. Então, o que eu bato na tecla, e estou batendo no clube que eu frequento, primeiro socorros médicos.
A população, o brasileiro devia ser mais, todo mundo devia ter treinamento de primeiros socorros. As escolas tinham que promover primeiro socorro para todos os alunos, porque você começa a pensar na parada cardíaca, isso é raríssimo. Eu como médico, fora do hospital, atendi 3 paradas na minha vida. Isso porque chamam o médico e quando na verdade alguém tinha que estar socorrendo antes. Mas quantas hemorragias vocês já atenderam? Quantas vezes você já se cortou e não fez direito? Sim. Quantas coisas muito mais simples acontecem e o indivíduo treinado em primeiros socorros pode ajudar muito mais. Total. Exatamente, pode resolver de uma forma muito mais tranquila. Mas é uma pena não ser a cultura aqui do Brasil isso. E as escolas de mergulho estão cheias de profissionais habilitados para ensinar primeiro socorro médico. Desfibrilador, tem tudo lá. É um curso barato, tem o material didático pronto para isso. No nível do mergulhador de resgate, como você falou, né? Mas realmente isso poderia ser ampliado muito mais. Eu não me metendo em política porque eu odeio políticos, todos, mas o indivíduo, para mim, ter uma carta de habilitação, ele deveria ser obrigado a ter curso de primeiros socorros. Faz todo sentido, né? E falando sobre o mergulhador de resgate, né, até o que a gente ensina muito pro pessoal é que é muito melhor a gente enviar o paciente pro Gabriel aqui, para ele fazer um check-up anual antes de acontecer alguma coisa, do que mandar pro Gabriel depois que a cagada já aconteceu, né? Então é muito melhor a gente prevenir do que depois tratar Ninguém vai gostar, nem você. Pois é, e honestamente é o que eu falo, o mergulhador de resgate ele sobe um degrau muito grande na hierarquia. Todo mundo me pegou, Gabriel, você foi instrutor, não sei o que curso você? Eu falei, bom, perguntar para mim é mergulho com tubarões, mas isso é gosto pessoal meu. Agora, onde para mim o mergulhador muda de patamar é resgate. Ele começa a ter uma visão muito diferente, ele faz menos besteira, todo mundo faz besteira, já cansei de fazer, já pulei na água com o computador desligado, todo mundo já fez besteira. Mas ele faz muito menos quando ele aprende todas essas diretrizes do mergulhador de resgate. E uma coisa legal que você está falando, que todo mundo que faz o curso de mergulho de resgate, é quase unânime, né? O cara fala, pô, é o curso mais legal que eu fiz, o cara volta radiante do check-out, fala, pô, cara, de longe é o curso mais legal, amei, adorei. Uma academia, né? Começa a fazer outros esportes para ajudar naquilo que a gente falou pro cara se preparar, que é outra coisa que o mergulhador começa a enxergar melhor depois do curso de resgate, a importância do condicionamento físico. E quem falar para mim que o condicionamento físico não melhora o mergulho, conversa. Melhora a tua saúde como um todo. Claro. Pode não melhorar teu consumo. Se você virar um marombeiro master e ficar gigante, pelo contrário, você vai piorar o seu consumo de ar, você tem muito mais músculo para nutrir, mas de uma maneira geral, você mais forte, você com melhor condicionamento aeróbio, vai mergulhar melhor. Vai curtir mais o mergulho. Vai curtir muito mais o seu mergulho. Legal, meu. Bom papo, hein? Meu, show. E tudo que aparece de mais diferente ali nas nossas fichinhas, o cara vem com atestado, com alguma ressalva, a gente sempre manda pro Gabriel, porque o Gabriel ele vai... É sempre a palavra final, né? Isso aí. Se tem uma pessoa que entende de medicina do mergulho, é o Dr. Gabriel Gamini. E aproveitando, Gabriel, como é que faz para encontrar você? Como é que as pessoas encontram você, marcam uma consulta com você? Pode fazer algum programa com você? Como é que funciona? Conta aí pra gente um pouquinho. Se puder deixar o contato eu tenho o meu Instagram, Gabriel Gamini, sem espaço nenhum, Gabriel Gamini. Se quiser, manda um WhatsApp lá para o consultório, 11 96221 2109. E mesmo dúvidas, tem muita gente, vocês sabem melhor que eu tiro muita dúvida das pessoas, mesmo que elas não marquem a consulta, a gente está lá para isso, eu adoro. Eu ainda sou mergulhador, vocês precisam me desaposentar aí, mas já estamos combinando aí uma tripezinha com a DFF, mas o assunto sempre me fascina, e eu sempre fico muito feliz quando a dúvida que eu tiro para aquela pessoa você pode mergulhar. Para ajudar em prol do mergulho, né? Em prol do mergulho. Total, legal. Não, eu ia comentar, o teu consultório fica em Moema, né? Você atende... Estou em Moema, nosso atendimento normalmente é presencial, eventualmente eu faço a teleconsulta, tem muito mergulhador de fora de São Paulo que tem e ele pede a teleconsulta, lembrando que a teleconsulta vai envolver mais exames do que o necessário, às vezes, porque eu não estou podendo examinar o paciente. Sim, claro. Então a consulta fica completa quando a gente tem
o check-up laboratorial do indivíduo, mas a gente faz também, mas a preferência é pela consulta presencial. E eu me lembro, há um tempo atrás, eu não sei se você ainda tem isso ou não, há um tempo atrás você estava com um projeto no hospital para poder fazer alguns exames, alguns check-ups nos mergulhadores. Ainda existe esse seu projeto lá, não? Então, a gente está... É um serviço do SUS, da Escola Paulista de Medicina, onde eu dou aula para os residentes de medicina esportiva. Esse era um programa que, primariamente, ele foi criado para o profissional de mergulho, porque o profissional de mergulho, de uma maneira geral, não tem plano de saúde, assim por diante, ou negligencia um pouco isso. Mas a gente recebe qualquer mergulhador. Inclusive, na Unifesp, a gente tem, todas as quartas-feiras à tarde, o problema é horários, inclusive atende convênios lá, que eu no consultório, basicamente, só atendo um convênio, que é a Allianz, mas lá a gente atende alguns convênios. O cuidado, se for mergulho, é para marcar comigo, porque vai marcar com outro colega, em geral não é mergulho. A gente tem as quartas-feiras, infelizmente os instrutores não aparecem. Fica aqui então o puxão de orelha. O Gabriel vai, mas ele vai lá no consultório, os outros instrutores não... E leva os exames errados, né? Mas tudo bem. Não, levei certo. Não aparecem. Só faltou. Só faltou algum. A gente tem uma briga aí até com as entidades certificadoras, porque eu acho que o instrutor tinha que fazer check-up anual e fim de papo. É o cara que está botando a vida de uma pessoa na mão dele. Tudo que eu não quero é o instrutor infartar embaixo d'água isso aconteceu na ilha de Fernando de Noronha, o instrutor morreu embaixo d'água. Não teve nada mais grave com as pessoas que estavam com ele, mas eram alunos de batismo. Imagina. Uau, claro que ninguém pôde. Mas ninguém pôde ajudá-lo, inclusive. Mas eu queria que você falasse duas coisas, cara. Uma um pouquinho sobre a sua paixão sobre o mergulho. Fala o que você mais gosta no mergulho, qual tipo de mergulho você curte mais aí, uma viagem mais legal que você gosta de fazer, sei lá. E depois aquele recado pra galera aí, de acordo com a medicina do mergulho. Meu negócio é mergulhar com tubarões. Não foi sempre assim, mas eu sou de uma geração que teve a adolescência assustada pelo filme Tubarão. Era surfista e morria de medo de entrar no mar por um tempo e tal. Quando eu comecei a mergulhar, foi aquela novela Consegui Mergulhar com Tubarões, porque eles não estão aí, eles te veem muito antes de que você os veja, eles vão embora. Assim que eu pude fazer o primeiro efetivo mergulho com tubarão lá nas Bahamas, me apaixonei pela atividade, mas eu durante muitos anos fiz várias coisas no mergulho, ensinava espelho mergulho, ensinava mergulho recreacional, e aí eu comecei a acompanhar os grupos para mergulhar com tubarão, muito mais na ótica de mostrar para as pessoas que eles não são esses monstros aí que a mídia coloca. Outro dia, um dos maiores jornais aí ou pelo menos em mídia digital do Brasil, posso falar? Pode. A UOL coloca lá, colocou a notícia, né? Moça mordida por tubarão e ainda voltou a mergulhar depois. E no Facebook ainda escolheu como foto um grande tubarão branco, quando na verdade a moça foi mordida por um lambaru, que é um tubarão com dentes atróficos. Quem quiser no meu livro tem, a gente explica cada espécie. Com dentes, é porque ela entrou bem no meio lá, tava de... Moça é uma influenciadora digital, estava de tanguinha, só de biquíni, a pele bem branca no raso. Essa confusão de cores aí, ela entrou no meio dos tubarões, mordiscou, que é o termo mais adequado, as costas dela. Ela ficou com uns arranhões e com hematoma e depois voltou a mergulhar, porque no fundo nem sangue saiu. Esse tubarão ele precisa sugar para morder, né? Na verdade ele suga e tritura depois, mas ele nem tem quase capacidade para fazer isso com o ser humano. Então, é por isso que eu mergulho com tubarões. Eu adoro a dinâmica desses animais. Existe muito questionamento sobre mergulhar com comida, sem comida na água, mas a verdade é que sem mensalão não tem tubarão. A diferença é que, ao contrário dos políticos, eles não ferram a gente. Então é isso. Qual tubarão você gosta mais? Então, meu tubarão é o tubarão-tigre. Porque ele é um tubarão mal visto, ele não é o principal em ataques. Ele no mergulho, com o mergulhador, ele é muito pessoal, ele vem, delimita o espaço, ele pega a região da comida, ele vem te fuçar muito de perto. Você tem que tomar cuidados, mas os ataques no shark feeding são raríssimos, porque você tem que estar com uma operadora
que saiba o que está fazendo. A gente levou, acho que o Gabriel esteve comigo já, Sim, e mergulhou com tubarões martelos e com tubarão tigre. E na África do Sul também mergulhou. Na África do Sul, onde é um ambiente muito mais cascudo, e todo mundo voltou inteiro, feliz da vida. Quer dizer, eu mergulho um tubarão, é o personal shark. Tem outros, zilhões de espécies, claro, mas eu sou o tubarão tigre. Show. E a mensagem, pessoal, é divirtam-se, mergulhem. Eu acho uma atividade fascinante, mudou a minha vida. Eu posso, se tem mais 2 minutos, eu vou contar para vocês que se eu tivesse ficado só na medicina, eu não estaria mais no esporte, já teria infartado e já estava embaixo da terra. O mergulho mudou minha vida. Todo mundo acha que eu sou meio briguento, mas eu era 20 vezes mais. Então o mergulho me deu outra perspectiva de vida e que quer que seja, é melhor do que aqui na superfície. Quem mora em São Paulo está numa cidade onde você tem que estar atento o tempo inteiro, não pode andar com o celular na mão. Pô, embaixo d'água a coisa é muito mais bonita e muito mais legal. Então a mensagem é: mergulhem, não negligenciem o check-out e façam um programa de condicionamento físico que vocês vão mergulhar melhor. Muito bom. Maravilha. Obrigado pela visita, Gabriel. Depois a gente deixa os seus contatos no vídeo quando ele sair. No YouTube vai estar lá, a gente pode colocar embaixo, né? E espero que você tenha muitas visitas e todo mundo comece a criar essa cultura de se cuidar e estar mais bem preparado, saber o que está acontecendo, né? Bom hábito. Isso é bom para a vida, né? Para o dia a dia, não estou falando para o mergulho. O mergulho é só mais uma atividade esportiva da qual você vai se beneficiar. Obrigado pelo convite. Valeu, agora estou dando o convite para aquele mergulhinho com tubarões. Vamos embora, em breve, meu. Vamos agradecer aqui os estúdios Basement, que sempre nos acolhem aqui bem. E agora estamos de volta, vai ter que aguentar de novo a gente. Bora fazer aquele brinde final. Boa. Obrigadão, Gabriel. Obrigado a você. Viva, obrigado.